Olá, seguidores, tudo bem? Hoje é sábado, logo cedo a gente está aqui no Centro Cultural, onde vai acontecer daqui a pouquinho uma palestra sobre o autismo. Então, eu trouxe aqui a palestrante, que é a Daniele Almenara. Olha que diferente o sobrenome dela. Além dela ser psicóloga, ela também é gerente de educação lá no Cesário Coimbra. Eu quero, Daniele, primeiro agradecer você por falar com a Expressão, te desejar muito sucesso aí na sua palestra. Obrigada. E que você fale um pouquinho pra gente do tema, o tema que você vai abordar na sua palestra. Bom dia, obrigada pela oportunidade de fazer-nos falar sobre esse tema tão importante, que é o mês de conscientização do autismo. A Associação Ser e Pertencer me convidou, por causa da minha formação em psicologia, o meu mestrado em educação. Eu sou uma pessoa autista, diagnosticada muito tardiamente, e a gente aqui foca com as crianças autistas, e a fala é mais voltada para os pais e familiares dessas crianças, como ainda é um assunto muito novo e pouco trabalhado, para que a gente entenda quais são as necessidades que essas crianças têm, para que elas possam se desenvolver plenamente. Porque o autismo é uma neurodivergência, é uma condição neural dessas crianças que elas vão carregar para o resto da vida. E elas podem ter uma qualidade de vida incrível se elas tiverem um acompanhamento certo, com os profissionais certos, com as terapias certas, E o nosso município oferece uma rede de apoio para isso, terapias ocupacionais, fonoaudiólogos, psicoterapeutas, psicopedagogos. Então a minha fala hoje vai ser para que essas mães, esses familiares entendam a necessidade dessas terapias. Parece muita coisa, mas quando a gente precisa de uma atenção especial, a gente tem que ter tratado como um ser por completo, Exatamente. E aí a gente está tentando, nesse mês de conscientização, que está já no finalzinho, mês azul, em fazer-se entender sobre as necessidades, tanto para o nosso município, quanto para as mães, de acompanhamentos terapêuticos contínuos. Sim. Daniele, deixa eu te perguntar uma coisa. Você descobriu, a sua família, você descobriram o seu autismo tardiamente, como você disse. Foi. Então, você, como diz muito hoje, tem um lugar de fala muito importante. Sim. E pode falar também, me responder, por favor, esse tempo que demorou para você descobrir, você sofreu muito? Muitíssimo, assim. Que não entendia, não sabia? Na minha infância, eu tenho 35 anos, o autismo era muito tabu ainda, era muito nichado entre meninos, entre casos mais graves, com problemas cognitivos severos. Então, o autismo, hoje a gente chama de nível de suporte 1, que é o meu caso, não era diagnosticado, não era nem visto, era invisível. Isso, é uma criança cheia de mania, malcriada, respondona ou muito quieta. Exatamente. Toda a minha escolarização acabou sendo muito dificultada por isso, por a dificuldade de socializar, de se encaixar às vezes. Então, essa importância de você entender a necessidade de uma criança desde muito pequena, dá a ela possibilidades de conseguir se entender no mundo. Eu digo que, para mim, um diagnóstico não foi um problema, foi uma libertação. Sim. Foi libertador, foi ressignificante, porque aí eu voltei em todas as dificuldades que eu tive para entender que não era eu o problema, que não era eu que não me encaixava, que não era eu que não conseguia e que não era capaz. E aí, a partir disso, virou um hiperfoco, que a gente chama, eu querer estudar e entender mais sobre o autismo infantil e sobre o autismo, principalmente na vida adulta, no diagnóstico tardio. Eu recebi meu diagnóstico, eu tinha 30 anos já, eu já tinha feito a faculdade toda de psicologia. Já tinha sofrido todo esse tempo, Já tinha feito mestrado, passado pela vida acadêmica, sem me entender como uma pessoa neurodivergente. Então, toda essa conscientização desse mês, eu acho que é o mais importante para nós, pessoas com autismo, e para a sociedade entender que somos plenamente capazes. Estou eu aqui, falando sobre o tema. É verdade. Claro que é um espectro, então cada criança, cada pessoa vai ter uma dificuldade mais específica. Então eu sempre tive foco em comunicação, eu sempre gostei de teatro, eu sempre gostei de dança.
Então isso ajudou a me posicionar no mundo, né? A conseguir falar com vocês. Não são todos que vão ter essa habilidade, mas ainda é para mim muito mecânico. Assim, eu preciso olhar para cá, eu preciso olhar para lá, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Mas você fica tranquila que isso não é só com você, não. É comigo, com todo mundo. Daniele, sabe que eu quero te falar uma coisa? Eu percebo às vezes que mesmo tendo toda essa preocupação, tantas pessoas envolvidas para facilitar a vida e o reconhecimento do espectro autista, tem muita gente que ainda, não sei se ignora ou não quer ou tem preguiça de procurar entender, porque a gente ainda vê muita criança sofrendo, assim, muito por conta de que os pais não têm esse conhecimento. Precisam, pais, vocês precisam se informar, se entender. Quando você perceber que o seu filho está tendo uma reação diferente daquilo que você espera, né? Desde muito bebezinho, isso já é perceptível. Porque tem, assim, tem a criança que tem lá suas birrinhas, coisa de criança, mas a gente sabe quando isso extrapola. Então, pais, mães, procurem entender mais sobre o seu filho, de bebê ao caso dela, com 30 anos ela foi se descobrir autista, entendeu? Procurem profissionais, profissionais qualificados, psicólogos, psicoterapeutas, neuropsicólogos. E diante de uma avaliação, não se desesperem, ainda é um tabu. Que é mas isso passa logo, né? Que nos dificulta o diálogo mesmo. O tabu, a falta de políticas públicas, muitas vezes. Basta conhecer para poder ir aos poucos extinguindo esse tabu aí, uma né? ideia social de que isso é uma deficiência, de que isso é um problema, de que essas crianças têm que ser ainda temos isso muito forte, né? De que as crianças com qualquer tipo de transtorno deve ser afastada, deve ser cuidada separada. E aqui a gente trabalha na contramão. É verdade. É na inclusão, nos direitos, na identificação dessas crianças, desses adultos, para que a gente possa ter uma vida plena. É verdade. Olha, a gente poderia ficar conversando horas com a Daniele, mas não vai ser possível, porque daqui a pouquinho ela começa a palestrar. E a associação vai fazer uma transmissão ao vivo também, para quem tiver interesse, por favor. E como a gente está gravando, Daniele, que eu vou postar depois, vocês podem ir lá na associação Ser e Pertencer. Procure a associação Ser e Pertencer e acompanhe lá, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus e até daqui a pouco. Obrigada. Obrigada a você, querida. Tchau.